A todos que puderem fazer isso pela casa, né? Porque a gente até brincamos esse final de semana, quando a gente fala em Centro Espírita Amor e Caridade, a gente sempre pensa aqui na sede, né? Mas a nossa casa é muito grande. Nós temos todas as casas de apoio. É o núcleo no Fortunato, né? O nosso querido projeto Seara, o projeto Gestar, o projeto Nova Esperança, o projeto Girassol, o albergue noturno e mais vários projetos que nós temos, que eu não vou citar todos aqui agora. Então, há uma despesa muito grande, há uma necessidade muito grande. Então, nós agradecemos de todo o coração toda essa colaboração, todo esse carinho com a nossa casa. Na semana passada ainda comentamos muito, porque o Café SEAC estava maravilhoso ao final da nossa reunião, né? Praticamente todos nós passamos por lá, para tomar um cafezinho, para aquele dedinho de prosa, passamos na livraria, olhamos os livros, lembramos de um presente para um amigo. Isso é muito importante para nós. Tudo aquilo que nós gastamos, consumimos aqui na nossa sede, todo esse dinheiro é revertido em ações solidárias, ações muito importantes nos nossos grupos sociais. E nós agradecemos muito a todos, tá certo? Lembramos ainda, né, que a partir desse mês a Rádio 87.9 FM Bauru passa a veicular também as palestras do SEAC aos sábados, às 20 horas. Então, não nos esqueçamos de que agora nós temos palestras, né, aí nas nossas mídias, todos os dias da semana. E nós agradecemos muito a todos por nos ajudarem, principalmente na divulgação da nossa doutrina, que é essa divulgação tão importante para todos nós. Mas é melhor fazermos a nossa prece, porque, como todas as semanas, todas as reuniões, nós temos muito a aprender com as palestras de hoje. E hoje nós teremos o Paulo fazendo o Livro dos Espíritos para nós, e em seguida nosso querido Tato, que trabalhará conosco o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como sempre o fazemos, né, não é uma questão de ritual nem dogma, e sim de preparação, nós vamos fazer a nossa prece de preparação para essa tarde de hoje. Vamos elevar, então, os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e vamos agradecendo, queridos irmãos, mentores, amigos desta casa, desta reunião, nós os agradecemos muito pela oportunidade de aqui estarmos, por essa hora em que juntos estaremos aprendendo muito sobre a nossa doutrina, refletindo sobre lições tão importantes para o nosso dia a dia e, principalmente, Senhor, envolvidos nessa energia tão positiva, vamos também nos lembrando de todos os nossos amigos, de todos os nossos companheiros de jornada, estejam onde estiverem, principalmente aqueles que passam por provas e expiações tão difíceis, que possam receber, meu Pai, também essa energia tão valiosa para todos nós e que com certeza fortalecerá, minimizará as dores, ajudará em todos os sentidos. Nós os agradecemos muito e dirigimos então as nossas preces também a todos os nossos amigos. Que assim seja. Que tenhamos então uma reunião de muito aproveitamento. E agradecemos desde já ao professor Paulo Estevão e ao Tato pelas palestras, por essa preparação que fizeram para a tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada.
Nosso boa tarde a todos vocês, um abraço bem afetuoso, de muito carinho, e desde já agradecendo a enorme paciência que vocês têm conosco, porque esta é a 4ª semana que a gente está aqui juntos, numa frequência até certo ponto não determinada, mas uma frequência que até certo ponto provoca um pouquinho de estranheza, sempre um revezamento dos palestrantes, né? E coincidiu que a gente esteja junto a vocês por 4 semanas consecutivas. No meio do ensino, na educação, isso equivale a um professor dar 4 aulas seguidas, numa sala que suporte. Mas eu peço a vocês que tenham paciência. E já agradeço. Ao deitarmos, nós fazemos uma prece. Ao levantarmos, fazemos uma prece. Ao iniciarmos o estudo doutrinário, como da tarde de hoje, a Leila fez uma prece, inclusive colocando, sem dogma, mas dizendo da necessidade que, através da prece, nós, de alguma forma, então, colocássemos a ideia de interligar as nossas vibrações, os nossos pensamentos, as nossas intenções com o mundo espiritual. Quando encerrarmos a reunião, com certeza, a Leila, mais uma vez, fará a prece. Prece essa nos remetendo, inclusive, a uma vibração final, para que possamos, de alguma forma, nos preparar com relação justamente ao recebimento daquilo que muitos de nós viemos aqui. Por vezes, relutamos durante essa primeira hora do nosso contato, porque estudar não é nada assim tão agradável, né? Estudar uma doutrina também, muitas vezes, não é tão simpático a todos que estejam aqui. Por isso que eu disse e agradeço a paciência. Mas a prece, no final, então, era praticamente um passaporte para aqueles que vão, no caso, receber o passe e possam, no caso, então, de alguma maneira, fazer com que toda energia realmente seja comutada, seja, de alguma forma, aceita para cada um de nós. Muito se tem dito a respeito da prece, mas é interessante que pouco ainda, né, a gente acaba conhecendo o mecanismo do seu funcionamento. Por isso mesmo, pouco a valorizamos. A gente, no caso, acaba ponderando sobre ela um valor até certo ponto não significativo. Por quê? Porque, por vezes, se torna um efeito um tanto que mecanizado. É muito comum, então, de dizer assim, puxa vida, né? Qual é o primeiro elemento pelo qual a gente daria uma identidade com relação ao significado que a prece realmente tenha? Ah, olha, quando ela é feita com todo amor, com todo carinho, quando a gente se interroga com relação a possuir o amor, possuir o próprio carinho, já vem uma certa, digamos, então, ressalva esse aspecto. Estamos nesse treinamento. Portanto, dizer que a gente tenha toda a plenitude com relação à prece, seria basicamente confessar que realmente temos uma condição de ligação de nossa parte com Deus, que é a intenção. A prece, sem dúvida nenhuma, tem exatamente essa intenção. Interessante que você pode buscar das mais variadas proposições, explicações a respeito, então, justamente da ideia com relação à prece. E nós buscamos elementos, tanto no Livro dos Espíritos, que a parte, então, justamente da tarde de hoje, se refere a este tema, se refere à continuidade da lei de adoração. E a prece, então, é um elemento reservado para que nós possamos dar uma pequena interpretada naquilo que deveria não ser um hábito, mas, na realidade, sim, ser um momento daquela transferência de carinho que a gente possa, no caso, dedicar a quem? Sem dúvida nenhuma, aqueles que tanto nos amparam. A gente sempre chama atenção com relação a isso. A gente olha para as mais variadas proposições. A gente faz os pedidos, digamos, então, dos mais significativos possíveis. Pedimos pelos nossos filhos, pedimos para os lares que foram de alguma forma construídos, pedimos por aqueles que estão de alguma forma sofrendo alguma desorganização física ou, infelizmente, alguma estrutura moral, tá bom? Sempre renovamos em nossos pensamentos pedidos dos mais variados possíveis, então. E a gente sempre diz, a gente acaba esquecendo de alguém que, com certeza, digamos, então, seria praticamente aditivado. Vocês entendem a expressão? Aditivar significa torná-lo ainda mais, digamos, né, propenso e poderoso na sua ação. Nosso anjo da guarda, aquele na qual, então, tem reservado toda uma extensão de trabalho a cada um de nós, e eu não sei se você, de alguma maneira, ao despertar, então,
Conduz a sua prece a esse que tanto, no caso, te protege, a esse que tanto, no caso, me protege. E lógico, né? Fazer com que o primeiro dever que toda criatura humana, digamos então, deveria realmente assumir, o primeiro ato, né, que se deve assinalar ao retorno da vida de cada dia, veja só, ou seja, no despertar, né, é a prece. Quase todos vós orais, mas com poucos sabem orar. Isso está no significado exatamente da instrução dos Espíritos, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo exatamente sobre a ideia da prece. Aí vem exatamente a primeira proposição, né? Mas quão poucos sabem orar. Como é que você ora, hein? Olha, eu de repente tenho um hábito assim, interessante isso, né? Então vamos lá, vamos trocar o hábito pelas proposições. Mas eu repito com o maior prazer, justamente aquilo que seria o maior significado para mim, quando então tive acesso exatamente a esta letra de Gilberto Gil, que colocou para a gente justamente uma instrução, digamos então, se o teu desejo é falar com Deus. Então, acalma a mente, né? Não da forma apressada como da semana passada, devido ao próprio tempo. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Bom, então parece que é uma certa recomendação com relação à própria prece. Aí você diz, mas veja, agora há pouco fizemos uma prece reunidos, né? Justamente com todos que estejam aqui presentes, encarnados e desencarnados nesta reunião. É que a proposição de Gil é, na verdade, esta ligação da qual a gente precisa começar de uma maneira um tanto que trabalhada, esta interligação com o nosso Pai. Mas não uma interligação apenas com fatos repetitivos, com preces, por suas vezes, tão longas, né? Tão desconexas muitas vezes, porque, afinal de contas, cada palavra dita tem um poder, tem um significado. Cada forma pela qual você conduz, digamos então, o teu pensamento e passa a ser verbo, necessariamente que ele tem um poder magnético incrível. Então, de que adianta dizer-se, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e dependendo então do horário, do Uber que está esperando na porta, para no caso te levar ao próprio trabalho, né, você corta a prece e encurta o máximo possível, ou troca por uma velocidade não significativa. Precisamos ponderar muito desta forma, então, de essa entrega que a gente deva necessariamente conduzir. Não se diz com relação ao tempo da prece. Ninguém está discutindo aqui aqueles mantras ditados, então, que a gente possa, no caso, dizer, eu oro de uma forma poderosa. Ontem, por exemplo, Paulo, eu orei durante 40 minutos. Eu pergunto, e aquele que consegue orar durante 30 segundos apenas? Numa iminência de um perigo. Tudo bem? Né? Você está numa situação tanto, digamos, descontrolada, uma situação da qual, então, algo esteja, de repente, por acontecer, quanto, então, a gente diz, basicamente, meu Deus, me proteja, né? Que é uma prece. Nós, dentro da educação, Leila está aqui, outros amigos estão aqui, eu como professor também, eu não me lembro de ter entrado numa sala de aula sem, de alguma forma, fazer uma certa oração. Principalmente naquela que está esperando com todo aquele calor, dizendo basicamente assim, hoje é o dia de infernizar o professor. Tá bom? Então se ora. Porque você recebe notícias. Se você não recebe a notícia justamente, digamos, né, logo indo para a escola, porque a gente precisa abrir muito essa nossa mente, digamos, esse correio, esse meio espiritual, que vem trocando exatamente essas vibrações, a gente recebe pelos amigos. De repente alguém chega na hora do intervalo e fala, meu Deus do céu, o segundo A está terrível. E no horário seguinte eu vou ter que entrar no segundo A. Qual é exatamente a forma? Entrar escudado, numa redoma, pedindo a proteção imaginária? Talvez sim, mas na verdade, orando, para que as coisas aconteçam da forma mais clara, mais transparente e mais significativa possível. Tenho que apagar a luz. Tá, então, por favor, feche as cortinas, vamos orar de novo. Olha, apaga as luzes, pessoal da rádio e que nos acompanha na TV SEAC, vai ficar uma escuridão só. Não. Gil insiste sobre exatamente a ideia de que a gente tem que, no caso, então, se entregar basicamente à nossa intimidade, à nossa proposição,
a nossa condição de fazer com que tirar de dentro, sim, todo momento, toda ideia, todo o poder que cada um de nós tem. Tenho que calar a voz. Tá. Vamos dizer que Gil, nesse aspecto, então, teria colocado exatamente a condição de que, por que essas preces, muitas vezes, colocadas de uma forma tão alta? Né? Por que muitas vezes, então, encontramos tantos irmãos respeitáveis, religiosos, né? Evangélicos ou outras respeitáveis, então, congregações, que, de repente, aos berros, dizem da justiça e da necessidade de uma transformação? Prece é algo calmo. Prece é identidade de paz e não de turbulências vibracionais. Portanto, temos que encontrar justamente a paz. Quando ele propõe que temos que forgar os nós, ou seja, desatar os nós, aí que vem a proposição. Temos que nos entregar efetivamente, não mais nos aprisionar tanto quanto estamos em nossos hábitos, em nossos defeitos. Temos que, de repente, abrir justamente a nossa condição e dizer, estou aqui. E eu sei que pela prece, então, o que vai acontecer? Vou pedir, estou orando, para que eu possa realmente receber modificações, ter induções de modificações. Ao mesmo tempo, quando as orientações vêm, normalmente a gente rebate. Ninguém gosta de ser advertido. Raramente conheci uma pessoa que tenha entendido que a advertência seja uma proposta interessante. Tá? Mas a gente sabe que quando ora, a nossa consciência recebe sinais. E a partir daí, é quando os avisos de alguma forma ocorrem. É quando então somos convidados necessariamente a receber tais instruções, a perceber tais instruções. Então vamos lá, dando continuidade. Afinal de contas, o que é a prece? Bom, pelo texto que você, no caso, colocou, não então de uma mensagem espírita, você foi buscar justamente Gilberto Gil, puxa vida, né? Qual é a ideia sua sobre isso? Vamos nos apoiar justamente a ideia trazida por Kardec, então, quando fala-se sobre a ação da prece, quando coloca sobre a transmissão de pensamento. A prece, sem dúvida, é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser, ao qual se dirige. Você duvida disso até hoje, né? Que a prece é a linguagem do pensamento, e o pensamento migra, transita com a maior tranquilidade, não tendo barreiras como o próprio som tenha. Dependendo dos obstáculos, as ondas sonoras perdem exatamente a sua condição e a sua amplitude e não se propagam. A prece não. A prece atravessa, viaja. Outro dia eu vi uma expressão que eu encampei em minhas preces, dizendo que a gente, de alguma forma, então, mentalizava agora todos aqueles que precisam. Estou orando nesse instante e pedindo que os viajores da espiritualidade levem esses pensamentos de bênção e de carinho a todos os lares que tanto precisam. Que os viajores da espiritualidade. Sim, é uma metáfora, mas que na realidade, ainda na minha pequenez, eu sei que eu não tenho bagagem de suficiência magnética capaz para fazer com que o meu pensamento realmente viaje, caminhe e atinja justamente a todos aqueles que tanto eu desejo. Com quem eu conto? Com esses transportadores espirituais. A prece é uma espécie de uma caixinha, na qual, então, você deposita tudo aquilo que você necessariamente deseja ao outro. Aquilo que você, de alguma forma, então, tenta glorificar no destino do outro. E essa caixinha, como um presente, é levado aos lares, é levado à pessoa, é levado àquele que esteja acamado, é levado àquele que, infelizmente, numa clausura qualquer, transgrediu leis, é um presidiário hoje. Por que não? A gente precisa orar a todos de maneira indistinta. E, a partir daí, tentar sacar, que, afinal de contas, se você acha que ainda, acompanhando ou ladeando o meu pensamento, estamos no quadro da pequenez, tenhamos sim a condição de acreditar que nós temos grandes espíritos que, de repente, então, têm essa proposição, levar o nosso pensamento a todos aqueles que tanto precisam, tanto necessitam. Perceber, então, que quando se fala em uma prece, né, é essa projeção incrível da nossa intenção, é a projeção exata do nosso pensamento.
partir do qual, então, irá se estabelecer uma corrente fluídica. Isso pode ser um palavrão para vocês, mas é exatamente assim que acontece, cuja intensidade dependerá do teor vibratório, daquela famosa, né? É como se de repente, então, começa a orar. Meu irmão, o mais velho da família, o Pedro, né? Pedrão, estou citando você, sem liberdade agora, mas vou citá-lo. A gente recebeu toda a informação em casa da importância de orar antes de dormir, né? Sabe qual era a prece que o Pedro fazia, que o meu irmão fazia, né? À beira da cama? Ele dizia assim: Pai nosso que está nos céus, a quem pegar primeiro, e deitava. Ou seja, uma prece pequena. Pai nosso que estás no céu, a quem pegar primeiro, e deitava. Tá bom? E vamos dizer que essa era a forma da qual, então, de uma maneira divertida, até certo ponto significativa, ele tinha com relação ao pensamento prece. Tá? Essa era a forma da qual, então, ele dizia sobre essa corrente fluídica cuja intensidade dependerá do teor vibratório. Não estou criticando meu irmão, estou apenas ponderando como exemplo. Onde é que vocês acham que a prece dele chegou? Isso, até a porta do quarto. É necessário entender, então, que a gente tem um poder. Isso que é genial. Temos um poder, então, de fazer com que estas ondas sejam potencializadas. Seria tão legal que o velho e saudoso exemplo para muitos de vocês, talvez sejam saudosistas como eu, pense exatamente nas ondas do rádio. Pense exatamente na própria TV, onde a recepção justamente depende da nossa vontade. Você vai dedilhando justamente hoje, né, aquela frequência de canais que você possa, no caso, escolher, mas observe sim, né, que esse alcance exatamente da qual eu quero tanto colocar para vocês, é uma proposição de que existe alguém emitindo aquele sinal. Tá? Da mesma forma, é o que acontece com a gente. Assim como nós somos receptores, nós somos emissores. Nós temos essa capacidade. Nós contemos aqui uma usina vibratória incrivelmente mal estruturada, bem construída, super bem elaborada, mas infelizmente ainda maltratada, ainda mal conduzida. Isso quer dizer, então, que a partir do instante das nossas, digamos, modificações, dos nossos valores, né, a gente possa realmente imaginar que essa potência, comparado ao meu velho irmão, vai passar da porta. Portanto, temos essa condição de emitir de uma maneira apropriada essa energia. Poderíamos dizer também que a prece é uma invocação, sem dúvida, que por meio dela pomos o pensamento em contato com o ente a quem nos dirigimos. Quando isso, no caso, então, é lido, é bom que você entenda o seguinte: ente no qual nos dirigimos. Mas que ente? Encarnado ou desencarnado? A todos. Ah, Paulo, mas não é errado, de repente, a gente, no caso, né, orar para outra pessoa? Não é errado, por exemplo, a gente orar para si? Ou seja, são duas perguntas numa só. Né? Não é, então, no caso, desinteressante que você não tente proceder a uma oração, né, pedindo para você mesmo? E por que não? Quando se discute com relação à proximidade, né, é interessante sempre esse aspecto, não digo assim tão denotativo, mas nunca se esqueça que a gente precisa muito treinar com a gente mesmo. Não é um ato egoísta. Quando eu digo treinar, tem proposições muito saudáveis. Fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito para você. Genial, experimente fazer com você. Se ficou agradável, pratique ao outro. Tá, você entendeu? Isso quer dizer, então, que nós somos o quê? Uma espécie de um tubo de ensaio, um cadinho, digamos, então, de experiências. E, a partir daí, podemos muito bem imaginar que a gente pode, de alguma forma, sim, pensar que somos próximos ideais de experiências. Portanto, a gente deve pensar exatamente na oração para a gente mesmo. O Espiritismo faz compreender, gente, a ação da prece, explicando o processo da transmissão do pensamento. Quer o ser por quem se ora venha a ser o nosso chamado, quer o nosso pensamento chegue até ele. Bem como também é cabível orar a nós mesmos. E aí vem o quê? A forma da gente sempre, no caso, pedir ajuda, né?
Como é que a situação, de repente, faz com que a gente se torne uma pessoa muito fidelizada ao pensamento e aos desejos, né? Basta apertar o nosso cinto. Não, entenda, não é o cinto financeiro, embora quando a coisa aperta a gente reza também, né? Mas vamos lá, né? Vamos tentar exatamente entender que quando o cinto aperta, ou quando a água bate, né? Não vou dizer onde, mas quando a água bate, então, a gente de alguma forma, então, conhece algo muito dentro da gente e ora com fervor incrível. Pronto. Você conheceu um poder da qual então você possua. É que ele é dormente por vezes, é esquecido por vezes, é mal praticado por vezes. Ele não é treinado na situação adequada. Mas entenda, né, que quando tal fato, no caso, aconteça, nenhum problema. Por quê, né? É ideal, é possível, é saudável a gente pedir para a gente mesmo. Né? E como eu disse, a partir do instante, então, que você desata os nós, como Gil escreve, né? É bom que você entenda, então, que a nossa consciência, como eu dei o recado, como eu renovei o recado a todos vocês, e recado que eu renovo a mim mesmo, né? Vem sempre orientações. Não se dá para imaginar que a gente não tenha contato com o mundo espiritual. É porque a gente sempre fala assim, o mundo espiritual. Defendo, não como tese, como proposição, que nós estamos exatamente mergulhados no mundo espiritual. Não é o mundo espiritual que faz parte da gente, que ego mais bobo. Nós estamos exatamente fincados no mundo espiritual, que nós somos uma mudança da matéria, ou digamos da energia, do fluido cósmico, formador de todo, digamos então, mundo espiritual. Tornou-se o mundo, digamos então, o planeta Terra como exemplo. Isso quer dizer então que nós somos parte. E a partir de estar parte, existe toda uma transmissão de pensamentos, uma ordem de energia, uma ordem de condução, da qual a gente está mergulhado em. Como negar que a gente possa, no caso, receber orientações? Como, no caso, então, negar que a gente simplesmente estaria, né? Olha, fechado com relação a essa condição? Impossível. Portanto, que tal você se libertar exatamente dessa proposição e entender o quanto temos condições de deixar que esse mundo realmente não é nos coordenar, longe disso, possa nos orientar. As chamadas intuições. Recebemos quando a gente realmente dá essa forma de ligação, né? Quando a chavinha, então, de repente, se fecha num sentido legal, essa condição de fazer com que toda essa transmissão, de maneira agradável, passe a acontecer. E a prece é exatamente isso. A energia aqui está, aqui estamos. Que tal fazer com que a gente aumente o nosso potencial e receba exatamente essa condição, então? Esse mundo espiritual não é o mundo, estamos nele. A gente precisa muito acreditar o tanto que a gente possa, como havia dito, né, ser receptor, tá? E, ao mesmo tempo, num sinal de agradecimento, fazer com que a nossa prece seja, de alguma forma, então, condição de modificar situações de outros que tanto sofrem e tanto precisam. Pela prece segundo a orientação que Kardec recebe dos Espíritos, nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir, agradecer. Gente, eu sei que nós temos uma certa mania, né, desse poder divino. Não se preocupe tanto assim. Agradecer tanto a Deus. Ele sabe que você está agradecendo. Ele tem condição de perceber. Você fala, nossa, então Deus, de alguma forma, está me olhando? Não seja tão egocêntrico. Os emissores divinos estão, de alguma forma, coordenando a nossa existência. É como se fosse um organograma capaz, tá bom? E a partir daí, então, você vai recebendo exatamente essa condição, essa proteção desse mundo, digamos, então, confie, que de alguma forma, de maneira indireta, você está recebendo toda a emissão e todos os desígnios divinos, então. Louve, dentro da proposição. Pedir, legal, então vamos ensaiar, tá? O que a Lélia pediu? Por uma boa reunião, por vibrações, para que pudéssemos ter uma tarde de bastante informação, perfeito? O que você vai pedir no final? Vou pedir no final, então, que eu possa receber o passe. Ótimo, que você possa subir o seu padrão vibratório e receber as energias que, de alguma forma, estão à sua espera, à sua proposição. Tá? A bala não tem gosto se você nos embalar.
tá? Não adianta, no caso, então, pegar uma balinha e colocar com papel e tudo, senão vai saboreá-la. E para isso, você precisa ter uma ação. Você precisa, no caso, praticar um certo trabalho, desenvolver as suas mãos, perfeito? Para depois, então, sorver exatamente o sabor que ela tenha. E vai ser exatamente assim, que você possa orar de uma forma com muita paz, com muita gentileza, com muito amor e carinho. E sem dúvida nenhuma, né, dos pedidos que você possa realmente fazê-los, né, por gentileza, até admito, né, que você possa pedir para este, aquele outro, né, naquela extensão, então, que alguns chegam até a notar o tanto de pedidos que posso, no caso, vir a realizar. Perfeito, faça-os, né? Mas nunca se esqueça de agradecer. Nunca se esqueça de alguma forma, então, agradecer a todas as tempestades, a todas as intempéries que a gente esteja passando. Não deixa de agradecer ainda, né, tudo aquilo que de alguma forma você tem recebido, de maneira direta ou indireta. Então, a prece, ela é fincada, digamos então, num tripé muito interessante: louvar, pedir, agradecer. Com relação ao aspecto agradecer, daquele no qual eu mais agora gostaria de tanto colocar na situação final, são, sem dúvida nenhuma, as bênçãos recebidas. Você fala, a minha vida não está fácil, Paulo. Se tiver 5 minutos após o final, eu vou contar um pedacinho dela. Eu topo. Você deixa eu contar a minha depois? E nós vamos perceber que a gente vive nas mesmas zonas de intempéries, com variações, ora físicas, ora morais, com ansiedades tais e tais. Todos estamos embarcados de algumas situações um tanto turbulentas. Isso é notável. Por isso se diz tanto aqui um mundo de provas, expiações, naquele jargão um tanto rotineiro, então. Mas é importante que você, no caso, abra sua mente e perceba quantas situações facilitadoras você já teve na vida e não admitiu que possam realmente ter acontecido. Quem pediu? Alguém pode ter feito uma prece para você. Posso citar minha mãe? Posso. Na altura dos seus 88 anos, ela tem uma poltrona na sala dela, e nessa poltrona ela faz as preces. Não adianta ligar para ela entre 9 horas e 10 horas da manhã. Ela não vai atender, e ela realmente já determinou às suas cuidadoras: não me interrompa. Ela faz as preces. Ela ora para muitas e muitas e muitas pessoas. Ela ora para esse mundo afora. Ela pede para todo mundo, até para aquele que você não quer orar, ele pede, pode ter certeza, viu? Ela pede por proteção a todos. Saiba você que essa poltrona ela é muito disputada lá em casa. Quando os irmãos se reúnem para ver a avó, né, todo mundo quer sentar na poltrona da avó. Por quê? Não tenha dúvida. Eu fico imaginando o campo magnético que essa poltrona tenha. É o que a gente precisa fazer com a gente mesmo. Por isso que muitos, no caso, quando realmente articulam e agradecem as bênçãos recebidas, ainda que muitas vezes em diferente entendimento, muitas vezes em relação à aceitação, né, essa alegria poderosa, né, que a gente, no caso, possa ter, é aquilo que eu insisto em dizer para vocês: a partir do elemento da qual você possa realmente passar a agradecer a tudo que tem acontecido em tua vida, você se torna algo assim muito interessante e muito energizado. Quanto é gostoso quando muitas pessoas, né, em convívio, de repente nos abraçam, não estou dizendo a mim, nos abraçam e falam assim: ai, que abraço gostoso, ai, me sinto tão bem quando eu estou perto de você. Não estou dizendo de mim, mas vocês já ouviram muito isso, né? Ou conhecem muitas pessoas que de repente é muito gostoso estar perto dela. São campos elétricos, são campos vibracionais. São pessoas que não vivem, eles oram a todo instante. Vamos praticar um pouquinho, com muita bênção ao Pai. Que assim seja. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, professor. Que palestra gostosa de ouvir, hein, professor? Poxa vida, quanta coerência, quanta coisa boa de aprender. E paciência não exige nenhuma minha ouvir o senhor em aulas que eu tinha consecutiva com o senhor, e ainda mais falando desse assunto que para mim é mais gostoso do que a matemática. Mas tudo bem,
Não você fica bravo também. Então, pessoal, o texto do livro O Evangelho segundo o Espiritismo que me foi determinado é no capítulo 9, que é Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E hoje, em especial, é um dia importante para todos nós, é o Dia Mundial do Rádio. Olha que legal. Então, eu quero agradecer muito ao Theo, esse loirinho que está vindo aqui fazer a transmissão, ao Reginaldo Viana, ao Joe, todos que trabalham aqui pelo SEAC, para fazer uma palestra que seja transmitida, que seja acessível a pessoas que estão longe de Bauru ou que preferiram e puderam ficar em casa. E hoje, em especial também, agradeço a presença de um amigo, Paulo, que está aqui, e de duas primas do coração, a Giovana e a Wanda, prima de primeiro e segundo grau, respectivamente. E eu sempre ouvia, quando eu era novo, que eu me parecia muito com a Giovana. E eu gostava de saber disso, porque a Giovana é bonita. Vamos todo mundo olhar para ela? A Giovana é essa que pôs a mão no rosto. Beijo, Gi. Dizem que me pareço com você. Olha que honra para mim. Então, pessoal, com essas alegrias que temos, que a vida oferece para a gente, vamos refletir um pouco em 3 situações, 3 virtudes ou 3 vícios que nós devemos melhorar em nossas vidas, sem dúvida alguma. Todos nós temos estes e estamos com certeza melhorando. O primeiro é a paciência. Quando fala de bem-aventurados os pacíficos, os brandos, envolve ter paciência, segundo Allan Kardec. Veja como é que ele começa, o capítulo 7 o item 7 do capítulo 9. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ele está falando de paciência, ele começa assim. Então, ter dor, e todos nós temos aqui, é uma exigência para desenvolver alguma coisa contra ela. Não contra no sentido de repudiar e falar mal, mas vencê-la de uma maneira que nós não podemos, por enquanto, mudar. Por enquanto, porque toda vez que eu leio algumas pessoas que pensam muito bem sobre a vida, falando de paciência, como pensadores como Sócrates, Aristóteles, essa turma que gosto muito, eu percebo que a paciência exige um caráter tempo. Compensa ter paciência, porque depois de um certo tempo muda isso. Então um menino que era tão bonzinho, tão pequenininho, alegre com os pais, tornou-se um adolescente um pouco revoltado, um pouco aborrecente, mas paciência com ele está recebendo muitas informações na escola, hormônios muito fortes, que alteram, ele está se sentindo mais vaidoso, agora com essas espinhas no rosto, paciência, ele vai sair dessa fase, vamos passar da melhor maneira. Então paciência compensa ter quando você não tem como mudar um processo que o tempo vai fazer isso, mas passar da melhor maneira. Porque nós vamos ter que estudar um outro item aqui, que é a resignação, que essa sim não tem muito a ver com o tempo. A resignação, por exemplo, é quando você escuta do médico que um jovem, uma criança, sei lá, tem uma doença, sofreu um acidente e fraturou a coluna, não vai mais mexer as pernas, não é mais um quesito tempo. Claro que pode ser. Vamos tentar ser coerentes na interpretação. E a medicina descobrir lá alguma coisa que um dia o faça andar, mas por enquanto não se tem essa possibilidade. Então, seja resignado para entender que alguma coisa lhe contrariou e não tem mais muita expectativa de tempo. Então, tentemos ser felizes mesmo assim, porque você tem 2 opções. Se eu ofereço um copo de água para você, ou você bebe ou não bebe. Se a vida te oferecer alguma coisa inevitável, que você trouxe combinada de um plano reencarnatório, ou você aceita feliz, ou aceita infeliz, mas aceitar vai ter que aceitar. Aceitar no sentido de conseguir mudar aquilo. Então ele diz, a dor é uma bênção. Veja se olharmos por outro ponto de vista. As dificuldades que nós passamos na nossa vida, que os nossos cientistas passaram, os ajudaram a descobrir coisas muito importantes para nós. As vacinas, as evoluções. Quando está tudo bem, parece que a gente fica muito calmo. Quando a água bate naquele lugar que o professor não quis falar, e eu também não vou falar, é que a gente parece que anda para frente e a coisa precisa ser alterada. E ele vai continuar. Não vos aflijais, portanto, quando sofreres. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor, nesse mundo, vos marcou para a glória no céu. Entendamos essa frase assim, então quem sofre aqui, inevitavelmente vai ter glória no céu? Não, não. Você teve a oportunidade, é como um pênalti que você vai cobrar, você tem a oportunidade de marcar o gol, mas tem a oportunidade de chutar para fora e desperdiçar uma grande chance.
Ter dor, pessoal, Deus só vai nos dar na medida que nós precisamos suportar e passar por isso. Ninguém dará um fardo maior do que a gente consegue. Quem tem filho, como eu, como a Giovana, sabe que queremos que ele aprenda, mas não que ele se afunde. Eu quero que ele passe por aquele processo e saia melhor. É o que a gente imagina, o que a gente quer. Ele pede, sede pacientes. A paciência também é uma caridade que deve ser praticada. Pessoal, você não pode treinar paciência no livro. Você pode ouvir uma palestra falando sobre paciência, mas na palestra vai dizer que para treinar a paciência, você precisa de situações que te tiram do sério. Como, por exemplo, você chegar num médico que marcou uma hora e está atrasado, e você vai ter que mudar um pouco um compromisso depois. Mas você precisa daquela consulta. Ou você ter paciência numa situação que, nossa, está te incomodando. Treine, aprenda, tenta desviar o pensamento, faça uma oração. A oração ajuda muito a você se concentrar e se sintonizar com bons fluidos que vão lhe dar 3 situações que sempre somos atendidos pela prece. Eu acho que a minha palestra devia ter vindo antes do professor, porque a do professor é o remédio para isso aqui. Então, qual que devo fazer? Deve ser feito isso. Pelo menos quando eu vou em congresso de odontologia, sempre fala, disfunção de ATM, né? Dor de ATM, aqueles estalos, dor, bruxismo. Nossa, nós vamos lá interessados no tratamento. O cara só vai falar no final do tratamento. Ele não vai falar no começo, senão todo mundo sai da sala. Por quê? Porque o tratamento é o que a gente quer que inove, e é a mesma coisa sempre. Placa de relaxamento, aquela plaquinha, placa para dormir. Por quê? Porque é uma coisa emocional, teria que ir no psicólogo então para tratar, ou fazer oração, alguma coisa mudar. Mas para resolver isso é a prece. A paciência se ganha com prece, com pedido de prece. É um dos pedidos que sempre é atendido. Muito mais meritória, ele está falando que ato de caridade, né? É a caridade de perdoarmos a Deus, perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos colocar à prova a paciência. Então, essas pessoas, que pode ser o namorado do filho, o namorado da filha, alguém que mora na tua casa, porque é irmão do seu esposo, uma coisa que aparentemente você não tem nada com aquilo. É alguma coisa que Deus colocou para treinar a sua paciência. E não é bom quando um professor exige de um aluno porque confia no aluno. De algum modo nós temos que melhorar, e Deus está nos confiando. A primeira frase é isso: Deus dá a dor aos seus eleitos. Todos somos eleitos, portanto, todo mundo tem dor. Esse casal que está entrando tem dor, esse menininho tem cólica, eu tenho dor, você, todo mundo. Então, somos eleitos. Alguns já estão com uma prova um pouquinho mais difícil, que nem filhos mais velhos, menos do que os caçulas, os café com leite, que somos nós. Então, tenta perdoar aqueles que estão te colocando a paciência à prova. E perdoar não é concordar com ele, é compreender que ele é daquele jeito mesmo, que ele tem que melhorar, mas vamos aos poucos. Eu sempre vou dizer uma coisa, hein, pessoal? Num casamento, e eu dei esse exemplo para minha prima, que inclusive é a prima da Giovana também, e da Wanda. Se por acaso o seu marido te trair, porque o marido traiu ela, ó, que prima que ela quer, ela tem um monte. Eu devo perdoá-lo ou não? Eu perguntei, você quer saber se você continua casada ou não? Isso é da tua conta. Perdoar, você tem que perdoar. Você pode continuar casada e perdoar, e continuar casada e não perdoar. Por quê? Porque se você continua casada com ele e perdoa, tudo bem, você não quer que aquilo se repita, mas você não fica lembrando aquilo a todo momento. Como, por exemplo, você vai servir um suco, o infiel bate no copo, derruba e você fala, ei, mas além de desastrado, é infiel também. Porque você sabia que ele fez... Não, aí você não perdoou, aí você está casado por algum interesse que você tem em continuar casado. E também pode separar-se e não perdoar, porque impede que o filho encontre com o pai, ou dificulta a vida, ou picha tudo que ele possa fazer para perder e dificultar a vida. Não, não, o perdão é sempre, porque o perdão é uma proteção nossa, é um filtro nosso. Quando o mundo quer me fazer um mal, a única coisa que eu tenho para me proteger é o meu filtro, que é o perdão. O perdão é quando você não quer carregar uma dor que não foi você que produziu. É tomar um copo de veneno querendo que o outro morra. Não sofra assim não. Perdoa. E perdoar não é deixar quieto o problema, porque ele vai ter que responder isso para Deus. Confia que isto
é verdadeiro. E é duro, é lamentável a gente ter que falar, olha pessoal, você perdoando não está isentando ele da culpa e do castigo que ele vai receber de Deus. Ah, não está? Ah, me facilitou perdoar então. Você quer maltratar a criatura, você quer machucá-la. Deixa que outro faça isso sem se responsabilizar você. Não revide assim, né? Então pede isso na paciência. Paciência com a dor e paciência com as pessoas que estão nos colocando paciência à prova. Olha que bonito ele fala. A vida é difícil, bem eu sei. É duro estar encarnado, pessoal. Todos nós fizemos grandes cursos no mundo espiritual e preparamos para ser um bom pai, um bom esposo, um bom filho, um bom trabalhador. É agora que quando encarna que a coisa complica, porque você começa a ter relato e situações que te tocam muito de perto, situações que incomodam a justiça, ao teu interesse. A vida é difícil estar encarnado. Olha o que ele diz, o fardo, portanto, sempre parecerá menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para o chão. Puxa, que legal essa frase dá para escrever na camiseta. Acho que eu vou pedir para a Aninha fazer um card e colocar na página. Por quê? Porque o fardo, imagina você carregando aquilo, nossa, que dureza, cara. Meu, que difícil. É pesado, você fica lamentando, você vê cada pedra no caminho. Mas se você encara isso como um treino, se você olha para o céu, no sentido não físico só, mas de esperança de que Deus está te treinando e que daqui a pouco isso vai passar, porque a questão paciência é uma questão de tempo, vai durar um tempo e você aprendendo a lição está livre dela. Ele conclui o primeiro item assim, coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer um de nós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós, nós, encarnados, tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Se você é cristão, você tem que tentar imitar Jesus. Mesmo que você não consiga, imita da boca para fora, mas tenta por dentro, por mais raiva que esteja, não exteriorizar no seu rosto a cólera, a impaciência, a raiva. Então, paciência é oportunidade para ser mais forte, para ser melhor. E muitas das vezes nós pensamos, puxa, um homem foi atropelado, passou por uma situação difícil, ficou na cadeira de roda por tantos anos. Se ele passar com paciência, aprender a sentar numa poltrona e orar ali, agradecendo, numa outra encarnação, quando tudo estiver resetado, um corpo novo, ele vai ter uma força muito maior do que outros. Então tudo é recompensado depois. Se você por acaso está na casa de favor da irmã, da mãe, mora por enquanto aquela situação, tenha paciência com ela, que é a dona da casa, e vice-versa. Se você colocou alguém para... Porque não tinha onde morar, só que aquela pessoa está ligada à família do esposo ou da esposa, e você é o contrário, tenta entender, paciência, já vai passar. Ajudemos que aquela pessoa tenha um pouco mais de alívio, e você vai ser muito beneficiado, tenho certeza. O segundo pedido, o segundo item, está no item 8, é resignação. Obediência e resignação. Ele diz uma frase muito linda. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Que bacana, como é gostoso fazer filosofia, né, meu? O Sócrates falava que não é possível ensinar filosofia, mas ele dizia que é impossível ensinar a filosofar. Filosofem comigo então. O exemplo é o mesmo. O médico chega e fala, não tem como, olha aqui na radiografia, o nervo foi rompido, não tem como andar. Obediência é o consentimento da razão. A ciência está provando, eu tenho que me maneirar agora, eu não posso mais fazer certas práticas que gostava, pela razão. Então um pai dá ordem para o filho, não, você não vai, eu corto tua mesada. A razão, puxa, eu vou ter que ir, né, meu? Eu não vou poder, eu vou ter que aceitar ir com meu pai ou ficar em casa. É a razão, por quê? Porque ele é meu pai, é a autoridade, ele tem o poder econômico. Agora, a emoção, quando o coração compreende, aí é a resignação. A resignação, portanto, é você pensar, puxa, não vou mais andar, o acidente foi grave, mas graças a Deus estou encarnado ainda. E posso vir aqui no SEAC ainda que de cadeira de roda, e posso vir no SEAC ainda que com um pouco mais de dificuldade, mas grato porque poderia ser muito pior. Veja a vida pelo lado melhor sempre.
Eu precisei estar com um tempo com esse namorado chato, esse cara malvado para meus pais, esse cara que não prestava muito, para dar valor agora a outro. Eu tive que ter uma experiência desagradável para agora ver o que é bom. Porque se eu isse direto nessa pessoa, talvez eu não valorizasse como ele deveria ser. Um ser tão amoroso, tão bom para os filhos. Tudo é um exemplo, mas que você aplique na sua vida como der certo. Mas se você conseguir enxergar pelo lado bom, vai ver que tem muito mais parte boa do que ruim na tua história. Muito mais. Esse capítulo que chama Bem-aventurados os brandos e pacíficos, eu devia dedicar ao meu pai, um homem brando, pacífico, amoroso, bom para os irmãos, ele era o caçula, cuidou tanto dos meus irmãos que foram ficando às vezes mais velhos e mais doentinhos, ele estava lá junto. Muitos dos irmãos mandavam chamar ele, que é dentista, e me chamar o médico. Pela coisa que ele falava, pelo que ele transmitia, talvez. Poxa vida, como eu não posso ser grato a um homem assim, meu pai? Por exemplo, e minha mãe também, gente boa. Tudo na vida Deus protegeu-me com tanto carinho. Não é possível que eu não consiga enxergar isso. Isso é para mim uma resignação das coisas que ele, por caridade, por amor, me protege. Vocês acreditam que o Henrique, com 5 anos de idade, pediu para dirigir o carro até a casa da minha mãe? Papai, posso dirigir o carro até a casa da vovó? Eu falei, qual? O triciclo? Não, o carro. Eu falei, não tem como, você não alcança nem o pezinho. E ainda bem que ele não assistiu o filme do Indiana Jones, que aquele japonesinho para uma sola de madeira, que engrossa o pé. Eu ponho essa sola. Não pode, filho, você pode se machucar outros, cria um problema. Eu não posso te atender. Tantos os pedidos que Jesus não pode me atender, e não me atende com amor, me mostra com todo o carinho que eu não podia ser atendido naquele momento, mas me acalmava, me deixava muito claro essa situação. Aí tem uma frase que eu até perguntaria se alguém sabe o significado. O pusilânime, vocês sabem o que é pusilânime ou não? Eu sei. Sempre que fui procurar no dicionário, né? Leu ali na frente. O pusilânime não pode ser resignado. Pusilânime é o excesso de timidez. Não é uma coisa a não ser outra. Aquele que não tem coragem de revidar, e não revidar um soco, mas revidar uma argumentação, aquele que não tem excesso de timidez, não é isso que nós estamos falando. O excesso do tímido não pode ser considerado resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser os obedientes. Um orgulhoso, um ser muito orgulhoso, ele não consegue ser obediente, porque o orgulho o envenena, o contamina. Olha que pensamento maravilhoso de Aristóteles, quando ele diz que a virtude, ele diz num livro que chama Ética a Nicômaco. Nicômaco é o nome do pai dele e do filho dele. Então, Ética a Nicômaco seria vida boa a Nicômaco, vida justa a Henrique, como se eu escrevesse um livro assim. Quem vai ter filho agora, alguém grávido aqui? Um nome bom, Nicômaco, olha que nome legal. O apelido vai ser Nico, né? Mas olha só, ele diz que uma virtude, ela é o equilíbrio entre dois vícios de extremidades opostas. A paciência, por exemplo, não pode ser considerada preguiça. Então você fica em casa esperando o trabalho vir bater na sua porta, está desempregado. Não, vai, levanta cedo, toma um banho, arruma o cabelo, vai entregar o currículo, vai atrás. E tenha paciência até aparecer. Mas ela não pode ser considerada preguiça. Agora, ela não pode ser tão impaciente também, a ponto de você não conseguir ficar com a perna parada na cadeira, ela fica lá, sabe aquele... Você está com uma ansiedade, também não pode ser ansioso. É o equilíbrio. Busquemos esse equilíbrio que a prece nos dá, nos ajuda. E Aristóteles conta isso para a gente. Então, o excesso do tímido não é um resignado. Você tem que até que lutar para diminuir, para controlar esse excesso que está atrapalhando você do equilíbrio. Tá bem? Nossa, como o tempo voa, que delícia. Mas só tá uma partezinha aqui, ó. Cada época é marcada assim como com o cunho da virtude ou do vício, que tem de salvar a criatura ou a fazer perder. Então é a situação que Aristóteles fala. A cada época nós temos um equilíbrio para cá, um equilíbrio para lá, nós estamos tentando encontrar. Mas olha agora, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. As crianças estão muito espertas. Você pode perceber, o Léo, como o moleque sabe mexer num tablet, numa coisa. Se eu desse isso para o meu pai, na época que ele era da idade do Léo, ele corria de medo do negócio. As crianças estão com um talento intelectual muito mais do que nós. Imagina quando elas chegarem na nossa idade, com a tecnologia também avançando, onde que elas vão estar? Mas o perigo não é esse, ninguém está questionando isso. Mas e a moral delas, o cuidado que elas devem ter com os mais velhos, com a natureza,
com o poder nas mãos de fazer o que bem entender. Então, a nossa geração tem muito poder intelectual, eles dizem, e muito pouco de poder moral, uma indiferença moral muito grande. Por isso que é importante o entendimento da obediência pela razão e a resignação pelo coração. Entender que muitas vezes o Léo, que é o filho da Giovana, não pode ser atendido. Não pode porque não pode. Não é porque não pode de não ter acesso. Não, mamãe tem, mas eu não vou deixar você fazer. Como não pode deixar o Henrique dirigir agora. Esse limite eles têm que ter, para não se frustrarem demais, mais velhos um pouco. Tá bem? E concluindo, o 2. Toda resistência orgulhosa terá cedo ou tarde que ser vencida. Cedo, idade do Henrique, idade do Léo, idade das crianças. É melhor vencer agora porque os pedidos são muito bobinhos, muito simples. Deixa eu ver mais um pouquinho, não está na hora de deitar, agora é hora de fazer tarefa, hora de escovar o dente, é importante. Mesmo que não entenda, tem que ser vencida cedo ou tarde. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Quem nasce com uma certa brandura, ouve do pai, entende, aceita, e é assim que nós devemos demonstrar para eles. Rogério e Giovana têm que demonstrar aos filhos que a paciência é uma prática que eles têm, e não uma teoria escrita no livro. Eu preciso demonstrar um pouco de coragem, de vontade de ser forte perante o Henrique, se eu quero que ele seja assim. O meio influencia, diz Allan Kardec, não determina, mas influencia. E um item importante dizer é isso. Se você vai no velório por causa de um amigo que faleceu, com certeza você não tem felicidade naquele momento. Uma pessoa faleceu, acho que ninguém vai feliz num velório. Mas lá está a mãe deste amigo, e você consegue de algum modo resgatar uma força em você e acalmá-la, e demonstrar coragem, e convidá-la a ela a ir à sua casa, e pedir que, se ela quer alguma coisa que você possa fazer, vai buscar um café, alguma coisa. Mesmo estando sofrendo, ou seja, nós temos capacidade sim. É que nós não podemos ser os vítimas. Agora eu sou o que sofre mais, né? O que morreu eu mais amava pela tabela, então eu que vou sofrer. Não sejam esses. Sejam fortes, como eu também tenho tentado ser. E por último, o último item é a cólera, a ira, aquela vontade de revidar o tapa, a vontade de revidar a infidelidade. Chumbo trocado dói sim. Se traírem você e você trair também, você vai se machucar também, porque o Emmanuel tem um livro, Palavra de Vida Eterna, que chama A Conta com Deus. Ele fala, não justifique o seu erro pelo erro do outro. Se você apanhou dele, e você foi lá, chamou uma turma e bateu nele, e você alegar para Deus, eu bati nele porque ele me bateu. Ele falou, não, ele ter te batido é da minha conta com ele. A minha conta com você é que você não podia ter feito isso para ele. Sai correndo. Portanto, se baterem numa face, eu digo, não oferece a outra não, sai correndo. Porque tomar outro tapa também é forte. Não é isso que o mestre quis dizer. Ele quer dizer, não revida o com o mal, paga com o amor, paga com o bem. É a cólera, não nos iremos com facilidade. E ele diz claramente, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vós considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens sociais, que o menor aborrecimento lhe transforma em cólera. Então ele quer dizer, e quando você vê alguém muito mal educado, muito bravo, o contrário de uma pessoa amorosa, pacífica em casa, é porque ele é muito orgulhoso. Ele não admite certas coisas, ele não tem paciência, ele se encoleriza demais. Ele está sofrendo tanto já, pessoal. Tenha amor a essa criatura, ora por ele, ora por aqueles que são difíceis e perdoa, porque essas pessoas sofrem muito, muito além do que já sofre-se normalmente. Então ele diz, pesquisai a origem desses acessos de loucura, de demência, de ira, passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-os perder o sangue frio ou a razão, e pesquisai, porque quase sempre se deparará com o orgulho ferido. Toda vez que vier a cólera, pode saber, meu orgulho está machucado, não vou dar ouvidos a ele, vou me esforçar para tentar dominar, e é treino isso, treino. Não tem como você ser um bom
ciclista se você não aprender a andar de bicicleta. Não adianta eu falar para vocês, pessoal, amanhã vai ter um passeio ciclístico, vai todo mundo da turma do professor Paulo e da Lila. Vamos também? E um lá, falei, eu não tenho bicicleta. Ele falou, mas eu tenho, te empresto. Ah, mas eu nunca andei, posso andar? Não dá para você ir. Você não sabe andar de bicicleta, você não se equilibrou, não tem tempo até amanhã. Então é um treino que nós devemos fazer. E vamos dar graças a essa vida maravilhosa que Deus oferece, tão suave e tão leve. E eu pedi para a Aninha, precisava encontrar uma história que fechasse lindamente a palestra, que sintetizasse bem. A gente olhando lá no Lindos Casos de Chico Xavier, a primeira história, que eu pensei em ler e contar. Mas eu falei, é tão rica em detalhes que eu vou ler ao pé da letra. E ao tempo exato, cronometrado, exatamente para acabar a palestra na hora que tem que acabar. Diz assim, quando Dona Maria João de Deus, a mãe do Chico, desencarnou, em 29 de setembro de 1915, Chico tinha 5 anos de idade. Chico Xavier e um dos seus 9 irmãos, 9 filhos dela, 8 irmãos, foi entregue aos cuidados de Dona Maria Rita de Cássia, velha amiga e madrinha do Chico. Dona Maria Rita, porém, era obsediada e por qualquer bagatela se destemperava muito irritada. Ira, cólera. Primeiro exemplo aqui. Assim é que o Chico passou a suportar por dia várias surras de varas de marmelo, recebendo ainda a penetração de pontas de garfos no ventre, porque a neurastênica e perversa senhora inventara esse estranho processo de torturar o menino. Cara, imagina se enfiar o garfo na barriga de uma criança. Cara, eu não quero que o Henrique nem às vezes volte, ele levanta o prato fica na mesa, Henrique, tem que tirar o prato. Ele volta para tirar e fala, deixa que eu tiro. De dó, na próxima você já sai com o prato na mão. O garoto chorava muito, permanecendo horas e horas com os garfos dependurados na carne, sanguinolenta, e corria para o quintal, a fim de desabafar. E porque a madrinha repetia nervosa, 2 pontos, esse menino tem o diabo no corpo. Um dia, lembrou-se a criança de que a mãezinha orava sempre. Aí, professor, a palestra tão sincronizada de nós dois. Orava sempre, todos os dias, para dizer melhor, ensinando a elevar o pensamento a Jesus, e sentiu falta da prece, que não encontrava em seu novo lar. Ajoelhou-se sob velhas bananeiras e pronunciou as palavras do Pai Nosso, não tão rápido quanto o irmão do professor Paulo Estevam. Não, essa parte não está escrita aqui. Eu que quis falar, professor. Nossa, mas foi a entonação da frase. Nosso que aprendera dos lábios maternais. Quando terminou, veja que maravilha, sua progenitora, Dona Maria João de Deus, estava perfeitamente viva ao seu lado. Chico, que ainda não lidara com as negações e dúvidas dos homens sobre a morte, nem por um instante pensou que a mãezinha tivesse partido para as sombras do infinito da morte. Abraçou-a feliz e gritou, mamãe, não me deixe aqui, carregue-me com a senhora. Cara, tem que ser um pedido duro para uma mãe aguentar isso, hein? Nossa, se o Henrique me falar, vamos embora agora daqui. Quantas vezes ele falou, não quero ficar na escola, papai, vamos embora, Henrique. Vamos xingar a professora ou vamos embora assim mesmo? Não, essa parte também estou inventando. Saímos sem xingar, mas não quer ficar, não vamos ficar. Depois ficou. Não posso, disse a entidade triste. Estou apanhando muito, mamãe, por isso peço que me leve. Olha o que ela vai pedir para o Chico. Filho, tenha paciência. Cara, pedir para o Henrique aguentar essa pancadaria de varada de marmelo, nas costas da mão, cara. Não pode bater aqui, se for dar uma pau, tem que ser na palmatória. Porque aqui tem vaso sanguíneo, meu. Dava no braço, na mão, enfiava garfo na barriga dele, e ela pede paciência, porque vai passar, fica frio. Você precisa crescer mais forte para o trabalho que está por vir. E quem não sofre, não aprende a lutar. Mas, mamãe, tornou a criança, minha madrinha diz que eu estou com o diabo no corpo. E o que tem isso? Não se incomode. Tudo passa, filho, e se você não mais reclamar, se você tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos. Aqui ela quer dizer, se nós passarmos com paciência, com resignação, nossas provas,
poderemos estar num nível mais elevado lá. Se desperdiçar a chance, não significa porque sofreu, foi bem. Portanto, ir para o umbral não é pagar pecado. Não adianta ir para o umbral e ficar lá 200 anos achando que agora está um Cristo. Não, não. Você demorou o prazo para sair, para reorganizar a sua vida e começar a pagar o que tem que ser pago. Ir para o umbral, nós vamos nos encontrar lá. Se eu puder, deixo uma lanterna com pilha para vocês. Você acha? Passei minha caravana. E a gente sai junto dali, para cumprir o que a gente tem que ser cumprido. Em seguida, a mamãe desapareceu. O pequeno aflito chamou-a em vão. Desde esse dia, no entanto, passou a receber o contato das varas e garfos sem revolta, sem a cólera e sem lágrimas. Chico é tão cínico, dizia Dona Maria Rita, exasperada, que não chora nem quando leva um pescoção. Porque a criança explicara, então, para ela, ter a alegria de ver a sua mãe sempre que recebia as surras, sem chorar, e era por isso, o pessoal doméstico passou a dizer que Chico era um menino aluado. Cara, você acha que você vai explicar para essa maluca por que você não chora? Eu quero mais aquela que fique para lá mesmo. Não choro porque não choro, cara. Porque eu sou forte. Não, não. É que eu vejo minha mãe, madrinha. Não choro porque não é porque a senhora... Use um parágrafo, professor. E diariamente à tarde, com os vergões na pele e com o sangue a correr-lhe em pequeninos filetes do ventre, o pequenino seguia, de olhos enxutos e brilhantes, para o quintal, a fim de reencontrar a mãezinha querida sob as velhas árvores, vendo-a e ouvindo-a depois da oração. Assim começou a luta espiritual do médium mais extraordinário que conhecemos. Puxa vida, cara, não é fácil passar pelo que o Chico passou. E ele orava muito, muito. Todas as vezes que o Chico foi grato por alguma coisa, passou por uma situação, ele orava. E numa das vezes, meu pai esteve lá com o Chico Xavier, com a minha tia Lúcia e minha avó Isabel, que é também vó da mãe da Giovana, a Wanda, e ele falou: filho, para o meu pai, coloca seu nome no livro de preces. É muito importante. Por algum motivo, ele viu no meu pai alguma coisa que precisava ser ajudado com a prece. E a palestra do professor, vocês vejam ela outra vez depois dessa, porque sintetiza isso. 3 coisas podemos sempre receber se pedir: coragem, paciência e resignação. Qual dos 3 itens, qual das 3 virtudes vocês estão precisando? Que o Mestre nos abençoe. Que assim seja, né? Agradecemos muito ao Paulo por essa palestra maravilhosa, ao Tato, que nos encanta sempre, e a essas reflexões todas que levaremos, então, para a nossa semana, para a nossa prática. E agora, lembrando que os nossos passes serão aplicados normalmente, aqui, à nossa direita, o passe para quem está em tratamento, com aquela fichinha amarela, e à nossa esquerda, os nossos passes que são simples, para todos aqueles que desejarem tomar o passe. Vamos agradecer? Nós só temos a agradecer. Obrigada, meu Pai Todo-Poderoso, obrigada, mentores amigos, pela proteção por essa hora tão maravilhosa e com certeza, por todas essas energias que aqui recebemos e também por aquelas que direcionamos aos amigos, Senhor, que tanto delas necessitam. Muito obrigada. Que tenhamos uma semana de muito exercício no campo do bem, que sejamos cada dia melhores, mais pacientes e que na próxima semana estejamos novamente aqui reunidos. Que assim seja. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela companhia de sempre. Que assim seja. No.